Vamos começar falando do programa de hoje, do jogo de hoje. O Furacão, fechando a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, venceu o Avaí pelo placar de 2-1 na Arena. Vamos ver aí os gols dessa partida, olha aí. Abrindo com o Davi Terans, né, fazendo 1-0, gol de pênalti. Aí o Terans, numa jogada muito bem trabalhada pelo lado esquerdo, faz o segundo. E o Avaí descontou com o Potker na segunda cobrança, porque ele bateu o primeiro, sofreu aí novamente o pênalti. Gil Rocha, Iraptan Costa e o jogo do Furacão. Então, o Atlético teve como fator mais importante o resultado. É o que o Atlético precisa, né? Precisa aliar resultado a equilibrar uma situação dentro de uma tabela, mas a equipe ainda demonstra muitos problemas. Ofensivamente, apesar do 2-0 feito no primeiro tempo, o time do Atlético continua tendo problemas. O Pablo mal, o Canóbio com dificuldade, o Coelho buscando o seu espaço. Então o Atlético ainda não tem. O Terans foi o grande destaque pelos 2 gols, né? Lembrando que o Atlético encontrava dificuldade na partida e abriu o placar num chute de longa distância onde houve o desvio, né, na mão do jogador do Avaí, pênalti bem assinalado. E o segundo tempo é preocupante, assim, em termos de desempenho. Mas, felizmente para o Atlético, veio a vitória, um bom resultado, 2-1, o que dá tranquilidade para a sequência do trabalho do Felipão. Agora eu quero falar para você do Keno Vem Ser Feliz. Vai namorar comigo sim, vai comigo. Olha aí, apaixonados! É o mês dos namorados e o Keno Vem Ser Feliz está com o coração em chamas por você. Acompanhe as premiações. No dia 17 de junho, às 21 horas, quadra R$1.000, quina R$2.000, Keno R$12.000. Cartelas antecipadas a R$1, para o dia R$3. Corra e garanta esta oferta. Com o Keno Vem Ser Feliz é assim. Ele te namora, você se apaixona e vem ser feliz. Keno Vem Ser Feliz. Participe você também. Um abraço para a Renata e para o Silvio. Turma boa do Keno Vem Ser Feliz. E aí, Gil Rocha? Não, o Ira falou do desempenho do Atlético. O segundo tempo foi muito ruim como jogo, né? Um jogo foi, enfim. Aí é o seguinte, nós temos aqui Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Nicolas Hernandes. O Matheus Felipe entrou depois, né? E o Abner Vinícius. Hugo Moura, Christian, depois entrou o Eric, Terans, Canóbio, Pablo e Coelho. Por que eu dei essa escalação? Porque o Felipão disse que é com esse time que ele pretende formar a base. Certo. Então, isso independentemente de algum desses jogadores talvez não serem os preferidos desse ou daquele torcedor, desse ou daquele jornalista, é o que o Atlético estava precisando. Eu acho isso muito importante. Também acho. E quem tem moral para fazer isso é o Felipão. Ele pode chegar e falar, não, eu quero esse 11, depois você vai me provar que eu estou errado, ou você vai aproveitar a oportunidade do cartão que o outro sofreu, a contusão, essa coisa toda. Porque, né, Ira, foi muito grande o número de jogadores que o Atlético contratou. O jogo lá da Libertadores, que ele perdeu de 5, tinha 3 jogadores remanescentes do time titular da Sul-Americana só. Então é muito pouco, é muita mudança. E né? com um detalhe, né, Gil? Pelos erros de planejamento do Atlético, a equipe contratada, ela quase não jogou. Né? Foi uma equipe com pouquíssimos jogos, porque teve o time de aspirantes no Campeonato Paranaense, aí depois da saída do Autuori, que começa a se utilizar a equipe no Campeonato Estadual. Poucos jogos, 2 jogos, aí teve aquela recopa contra o Palmeiras. Isso. Né? E parou por aí. E aí como é que você encaixa um time, como é que você dá jogo ao time só com treinamento? Então foi um grande problema. Os treinos também foram mesclados. Exato, porque daí tinha aquela questão da limitação de inscrições no estadual. Precisava vir gente do time considerado principal para o estadual, já não podia treinar com o outro. Então, e aí ficou ficou num limbo, né? Muitos jogadores ficaram no limbo. Por isso que foi muito acertada a contratação do Felipão. Não sei se ele está ganhando muito, se está ganhando pouco, também não é problema meu. Se o Atlético resolveu sair daquela política que tem de muita mudou, limitação, né? Mudou de patamar, mudou de... Até porque pelo número de contratações, né? Sim. Aí tudo bem. Mas que é o cara certo,
para o momento do Atlético e acho que é importante mesmo. Se ele está certo nessa escolha do 11, a gente vai ver na continuação e ele mesmo vai ver. Agora, ter escolhido um 11 e dizer esse é o meu 11, na minha opinião, era exatamente o problema que o Atlético tinha que resolver. No jogo, Gil, o que eu destaco é que no começo ali, quando acontece a penalidade máxima para a equipe do Avaí, a primeira desperdiçada pelo Potker, se o árbitro quisesse, ele teria todas as condições para expulsar o Hugo Moura. E aí o Atlético teria problema na partida. Nossa. Muito problema. Claro que teria. Porque o Hugo Moura já tinha cartão amarelo, ele dá o rapa no jogador do Avaí e o normal seria a aplicação do segundo amarelo. O árbitro só marcou o pênalti e deixou por isso. No pênalti perdido. Aí logo depois o Potker sofre, né? Na cobrança ele dá aquela cavadinha, sofre a penalidade do Kelvin e aí ele define e faz 2-1, né? O Atlético segue em vantagem, mas aí num jogo muito mais equilibrado. Concordo com o que disse o Gil, num jogo ruim tecnicamente no seu segundo tempo, mas num jogo onde o Atlético não estava confortável, né? Levou até o final a vitória por 2-1, mas naquela, poderia ter feito o terceiro? Sim, mas poderia ter sofrido o gol de empate também. Mas assim, o 1-0 com o Ceará e o 2-1 contra o Avaí, a gente teoricamente analisa como obrigação. Mas Sim. foram 6 pontos fundamentais. Fundamentais. Exatamente. Aquilo que o Se Felipão... dá um tropeço nesses aí, ou 2 empates, alguma coisa assim. E Gil, e você de casa, eu acredito, concorda também, não só pela pontuação eu vejo que é importante, mas pelo trabalho do Felipão. Sim, pela continuidade. Não, e o Felipão, ele está mudando algumas coisas. Uma das coisas que ele mudou, o Atlético, ele tinha marcação em zona. O Felipão não gosta disso, está fazendo o quê? Marcação é homem a homem. Então, quando começam as mudanças e começa o resultado, o jogador vai acreditando muito mais no treinador. Lógico. Sim. O que eu vejo assim em relação ao Atlético nesse aspecto, e como disse o Gil, a definição de um 11 fundamental. Talvez as trocas aconteçam lá na frente, né? Se você tiver um atacante rendendo mais lógico. que o Pablo no treinamento, ao natural vai assumir a posição. Mas nesse primeiro momento, o time é esse, né? O time é esse. Agora, ainda não é uma situação confortável a do Atlético. E o próprio Felipão deixou isso muito claro quando na entrevista coletiva ele falou, olha, não podemos nos descuidar porque já são 6 rodadas, antes do jogo de hoje, já são 6 rodadas e o Atlético só tem 6 pontos. O Atlético agora está em 12º com 9 pontos. Então, melhorou substancialmente a sua condição. Mas ainda está é claro, está muito cedo, 7 rodadas ainda, mas no meu modo de ver, é um lugar ainda muito distante do Atlético. O Atlético é para estar entre os 6, no mínimo. Até pelo que foi falado da sua diretoria, né? Que esse foi, ano, entre aspas, né? prometido. Prometido, né? Que esse ano seria um ano diferente, onde o Atlético estaria disputando, entrando nas competições para realmente disputar. Isso valendo o Brasileiro, valendo o Libertadores. O presidente Petralha demonstrou muita mágoa, aborrecimento num áudio que circulou aí nas redes sociais, que vazou, né? Com a torcida organizada. Com a torcida organizada e tal. Mas mas vamos falar a verdade, novidade nenhuma, né? Porque isso aí já vem de... É um processo longo. Não, mas eu quero dizer muito assim... tempo. Ele falou em pessoal mal agradecido e tal, mas um ponto que o próprio presidente coloca para o torcedor é que a briga do Atlético é agora para ser campeão nas da cabeças, Libertadores, na parte de cima. Então, isso traz realmente um pouco mais de cobrança no campo, quando o torcedor não vê. Então, isso é natural. Aquilo até o que Atlético não é mais o time de bairro, para usar a expressão do próprio presidente. Do próprio presidente, né? O presidente usa, temos um time de bairro e tal, por causa da torcida. Né? Mas é assim, né? O nível de exigência né, em relação ao Atlético... foi o próprio Atlético que elevou esse sarrafo. Exatamente. Né? Por exemplo, então, acho absolutamente colocando normal. aí os dois rivais da cidade, Coritiba e o Atlético. Teoricamente, são do mesmo tamanho, com a grande história, tudo bem, mas Grandes hoje, torcidas. no momento, a exigência do torcedor atleticano é muito maior que a exigência do torcedor coxa branca. O Coritiba, eu acho que o Coritiba vive um processo de reconstrução e de reafirmação no cenário nacional. Tentando chegar lá. Né? O desempenho, né? O objetivo do Coritiba
consolidar um retorno à Série A. Sim, Né? exatamente. E para você consolidar não pode ficar, sobe num ano, cai no outro. Isso não pode. Exatamente. Né? Agora, o nível de exigência do Atlético é outro. É para o Atlético estar figurando, assim, muito mal mesmo, uma última vaga de Libertadores. Né? Então, brigando, pelo essa menos. é a cobrança em relação ao Atlético. O Atlético não pode, pelo que se desenhou ao longo dos últimos anos, ficar numa posição inferior à do Curitiba. E até mesmo pela estrutura que tem, enfim. O Atlético ele tem condição e é essa exigência, e é essa cobrança que a torcida faz, porque o time vai mudando de patamar, né? Como já disse lá o Bruno Henrique. Deixa eu lembrar para você agora da Gongra Multimarcas, que é a melhor revenda de seminovos do estado do Paraná. Carro periciado, carro com garantia, é na Gongra Multimarcas. Acesse aí o site gongra.com.br, gongra.com.br, telefone 3366-2000, é o telefone da Gongra Multimarcas. Forte abraço para o Giovanni, para o Ricardo, para toda a equipe da Gongra Multimarcas. Quarta-feira, dia 26, né? É agora? 26? É isso mesmo. Dia 26, o Atlético tem 25. o Caraca... 25. 26 é quinta. Então vai jogar quinta, né? Quinta-feira. Vai jogar contra o Caracas. Classifica? Eu acho que com muita facilidade. Com muita facilidade. Né? Porque ele pega um adversário tecnicamente muito inferior. O Atlético vive hoje esse momento de uma aparente tranquilidade que o Felipão deu ao time, por mais que não esteja jogando bem, há essa tranquilidade pelos resultados, e o Atlético precisa de um empate. O empate ele está classificado, então... Isso, vai classificar e aí o Felipão vai ter mais... O Caracas também busca uma Sul-Americana, hein? Mas não dá, né? O Caracas vai ter que ganhar do Atlético. Não vai ganhar do Atlético. O Atlético Caracas vai Eu ter que também, ganhar. vamos lá, bem rapidinho. Palpite para esse jogo, Gil. 2-0. 2-0, você, né? 3-0. Eu também tô achando que vai ser assim de 3 para 15 5. segundinhos. O Gilberto Andressa disse que não concorda com você, não. Que não era lance para amarelo, que nem foi pênalti. Como não foi pênalti? Bateu, Não teve era a nem para ter cobrança? sido pênalti. Tá bom.